Hoje nós iremos estudar a segunda parte do livro dos médiuns, capítulo 14, que é Os Médiuns, o item número 176, ou melhor, desculpem, 172, médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. Uma notinha de rodapé que diz assim: a hipótese de projeção do eu, hoje sustentada por alguns psicólogos e parapsicólogos, é uma evidente aproximação desse princípio espírita. A independência da alma vai aos poucos se confirmando. Voltando ao texto. O médium, pelo contrário, serve de instrumento a outra inteligência. É passivo e o que diz não é dele. Outra nota de rodapé. Não confundir a passividade voluntária do médium, que presta serviço ao espírito comunicante, com a passividade hipnótica por sujeição de que alguns adversários do espiritismo acusam a mediunidade. Voltando ao texto. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium pode também fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma, no estado sonambúlico, torna fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com a mesma precisão dos médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. Assim, o que eles dizem, além do círculo de seus conhecimentos pessoais, lhe é quase sempre sugerido por outros espíritos. Eis a seguir um exemplo notável da ação simultânea do espírito do sonâmbulo e de outro espírito que se revelam de maneira inequívoca. A mediunidade tem a questão do sonambulismo também, né? Que não deixa de ser uma mediunidade. Mas há que se separar as coisas. Porque o que é o médium sonambúlico? Ou médium sonâmbulo? É aquela condição em que o espírito se desdobra e o próprio espírito vê o mundo espiritual que, enquanto encarnado, ele não podia ver. Daí ele fala pelo seu próprio corpo, o seu próprio espírito, utilizando o seu próprio corpo, e falando agora com mais amplitude, porque ele está vendo mais coisas, tem uma visão mais dinâmica, né, mais aberta da realidade espiritual e nos traz notícias do mundo espiritual. O médium, propriamente dito, ele, quando entra em transe, ele recebe comunicação e a fala é de um outro espírito que não o dele, né? E esse espírito traz as informações que ele quer trazer. Mas também o médium sonambúlico pode acontecer da seguinte forma: ele desdobra e ouve e vê outros espíritos e passa mensagens desses espíritos através dele mesmo. Aí ele transmite pelo seu corpo, o próprio espírito, mas está ouvindo de alguém e está transmitindo a mensagem. E agora, a seguir, nós iremos ver aqui um exemplo desses acontecimentos.